Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui mais uma aula demonstrativa aí do nosso curso Pesquisadores da Bíblia, que vai ser um curso online, onde você vai ter a oportunidade de se aprofundar no conhecimento bíblico aí na sua casa, professores altamente gabaritados que irão lecionar para você, que vão te ensinar, você sentado aí na mesa ou na cama, aonde você achar melhor. Você vai ter aulas com excelência, com profundidade, professores aí formados, pós-graduados, até pós-doctor. Então o nosso corpo docente é um corpo de professores altamente qualificados na área teológica, na área histórica. E eu sou o Benivaldo, professor Benivaldo, faço parte desse curso, né? Sou coordenador também. E quero aqui falar um pouquinho da aula que vai ser dada, que vai ser ministrada aí no nosso curso. Essa aula, ela faz parte da grade do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia, e eu vou ser o que vai lecionar essa aula, tá? Eu que vou estar dando essa matéria, e eu quero falar aqui um pouquinho dela, como é que ela é interessante. Então você está vendo aqui a história e cultura do mundo bíblico, Então você vai conhecer o contexto histórico e cultural em que a Bíblia ela foi formada. A narrativa bíblica ela se encontrava. Então a narrativa bíblica que você encontra na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, essa narrativa ela tem um pano de fundo, ela tem um contexto, um contexto histórico, um contexto sociológico e um contexto linguístico também. E, por exemplo, pela história, a história laica, a primeira civilização, os sumerianos, adoravam vários deuses. Eles não tinham a ideia de um monoteísmo. Eles não tinham a ideia de que a Terra, o cosmos, o próprio homem, a própria humanidade havia sido criada por um único Deus. Tá? Essa ideia, essa crença só vai surgir séculos depois é que essa crença vai surgir com os hebreus. Mas na aula nós iremos, claro, falar sobre os hebreus, que é o povo principal da narrativa bíblica, que é o povo eleito, o povo escolhido, que posteriormente vão ser chamados de judeus, e Yehudim. Então, aí vem a pergunta, mas por que os sumerianos eles são politeístas, sendo que o primeiro homem que Deus havia criado foi Adão, Então, o Deus único, o Deus que está lá no livro do Gênesis, Bereshit, no hebraico, Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou Adão, no texto fala que Adão foi formado do pó da terra, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o homem só adorava um único Deus, que foi o Criador, no caso, Adão. Adão, qual era a religião de Adão? A religião de Adão era monoteísmo, tá? Monoteísmo. O monoteísmo foi a religião que Adão tinha. Ou seja, Adão adorava apenas uma única divindade.
E essa divindade depois passou a ser conhecida como Yahvé, o Javé, e é a divindade, né, que nós cremos, que tanto o judaísmo como o cristianismo adora, que é o Jeová. Né? Nós chamamos aqui no Brasil de Jeová. Na língua portuguesa, o nome Jeová ficou mais conhecido. Apesar que ninguém sabe de fato o nome de Deus. Né? Aí vem aquela polêmica que também vai ser, faz parte aí do nosso curso sobre, em outra matéria vai ser falado isso por um outro professor, por que ninguém sabe o nome de Deus, e por que o nome de Deus não é Jeová, mas nós, aqui no Brasil nós conhecemos nós por Jeová por uma questão de que esse nome foi aportuguesado, né? O nome Yahvé, as 4 letras do nome de Deus, né? O Yud, Re, Vav, Re, o tetagrama, mas isso aí é uma outra matéria que você vai aprender. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é porque que Adão, primeiro o pai da humanidade, o pai da raça, o pai dos sumerianos, né? Porque de toda a raça veio de Adão, tanto os sumerianos, os babilônicos, os moabitas, os egípcios, os gregos, todos os povos, né? Israel também, claro, né? Vieram de Adão, mas por que antes do surgimento do povo hebreu, que vai ser o povo que vai adorar uma única divindade, naquele contexto religioso na qual ele estava convivendo? Porque na aula também você vai ver que quando os hebreus se estabelecem ali na terra de Canaã, né, as 12 tribos, todos os povos ali que cercavam Israel eram politeístas, né? Adoravam uma gama de deuses, né? Tinham os seus panteões eram repletos de deuses, né? Os gregos, você tinha lá o Monte Olímpio, Zeus, Hércules, você tinha a deusa Afrodite, e também a Canaã tinha ali as suas divindades, Baal, né? Asherá. Mas por que se de Adão decorre todas as raças, todos os povos, por que os sumerianos adoravam várias divindades? O que aconteceu, o que ocorreu para que a fé no único Deus, que era a fé que Adão tinha, né? Adão e Eva, e claro, Caim, e depois a descendência de Adão e Eva, que veio também por outro filho, né, que é Sete, porque Abel ele foi assassinado por Caim. E aí o monoteísmo, que era a religião edênica, ela desaparece, e o que vai predominar, né, entre os povos, entre as nações da antiguidade, é o politeísmo, ou então o enoteísmo, tá? Politeísmo, vou colocar